Fala, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Mensagens do Juízo. Eu quero dividir com vocês um tema chamado Confusão Religiosa e Fé. Eu espero que vocês estejam animados para estudar esse tema. Eu espero que vocês possam compreender a necessidade de entender o tipo de fé que devemos ter, se a religião que nós estamos vivendo se realmente é a religião de Cristo na nossa vida, e se caso haja algum tipo de confusão no meio de tudo isso, vamos esclarecer isso através da Bíblia. Não será eu falando o que é. Vamos deixar a Bíblia dizendo o que é confusão. Vamos deixar a Bíblia falar o que é fé. Vamos deixar a Bíblia dizer o que é religião. Tá ok? E nós chegaremos no fim, tá bom? Através dessas imagens claras da Bíblia, nós poderemos agora fugir da confusão e nos apropriar de figuras que retratam a verdade, de narrativas que esclarecem esse tema, para que essa discussão sobre confusão e fé possa fazer sentido na minha e na sua caminhada. Porque existem muitas coisas nesse tempo presente que estão se concluindo, ou seja, estão amadurecendo, as profecias estão amadurecendo, existem eventos e cumprimentos, e a palavra de Deus diz que é para nós ficarmos atentos a esses eventos e cumprimentos, as estações, as profecias estão se cumprindo para quê? Para que eu e você possamos nos alertar. Então, mais uma vez, seja bem-vindo a esse canal Mensagem do Juízo, aonde nos preparamos e nós estudamos para a volta, para a parousia, para a segunda vinda do nosso Redentor, Criador, chamado Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por mim, morreu por nós, morreu por você, para que você pudesse alcançá-lo, para que realmente a religião que nós vamos falar hoje faça sentido, porque todos nós precisamos voltar para o nosso Criador. Porque certa feita, um dia, um homem, um líder, um sacerdote, um provedor, um protetor, permitiu que o pecado entrasse nesse mundo. Dessa forma, a nossa natureza se voltou contra o nosso Criador. Então, essa potência divina do Criador, desse agente que trabalha conosco, que é o livre-arbítrio, se tornou, infelizmente, uma praga, onde alimentou o pecado na nossa vida, o pecado na nossa natureza, o pecado na nossa mente, e nos afastou de Deus. Mas uma ótima notícia eu tenho para você. Cristo morreu na cruz do Calvário para poder te religar, te dar acesso à árvore da vida. Você quer ter vida eterna? Então, vamos estudar. Que Deus te abençoe. Pois bem, vamos estudar então? Confusão religiosa e a fé. Esse tema está alicerçado ou baseado no livro do profeta Isaías 45, verso 7. O que está escrito lá, meus irmãos? Eu formo a luz e crio escuridão, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Nós vamos compreender isso, mas nós não vamos falar sobre isso agora, tá bom? Então preste atenção comigo. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre as promessas. Então, qual é a promessa bíblica para quem está estudando ou está aprendendo este tema? Então, para falar sobre a promessa bíblica sobre isso, nós vamos entender aqui sobre alguns pontos. Então, eu selecionei aqui 5 pontos dentro dessa questão de confusão que vai nos ajudar. Então, eu vou estar lendo aqui a minha Bíblia e eu queria me basear aqui com vocês, de uma maneira bem simples, com a 13ª regra de Guilherme Miller. Eu vou ler aqui para vocês. Quem foi Guilherme Miller? Foi um batista, né? um pastor batista, que pregou a mensagem da segunda vinda de Cristo no ano de 1843, 1844, tá ok? Ele aprendeu a ler com a Bíblia, ele era um ótimo estudante da Bíblia, e foi ele que estabeleceu algumas bases, algumas orientações para que o adventismo fosse o adventismo que conhecemos hoje. Então ele é considerado pelos adventistas do sétimo dia como um pioneiro,
tá bom? E ele colocou algumas regras. Na realidade, são 14 regras. Eu vou ler aqui a 13ª regra para interpretar a Bíblia. E quem fez isso não foi eu, foi um irmão que lia. Na realidade, ele comia a Bíblia, né? Então vamos lá. Qual é essa regra? A 13ª regra de Miller diz as seguintes palavras: para saber se temos o verdadeiro evento histórico para o cumprimento de uma profecia, se você verificar que cada palavra da profecia, após as figuras serem entendidas, cumpriu-se literalmente, então você pode entender que sua história é o verdadeiro evento. Mas, se uma palavra não tiver um cumprimento, então você deve buscar outro evento ou esperar seu desenvolvimento futuro, pois Deus se encarrega de que a história e a profecia concordem de modo que os filhos de Deus que realmente creem jamais sejam envergonhados. Então, Deus não deixa que o seu povo, Deus não deixa que os seus filhos sejam envergonhados, tá ok? Isso é algo que nós precisamos compreender logo de imediato, tá bom? E para este fim, eu gostaria de estar lendo aqui com vocês e abrindo a Bíblia com vocês em Isaías 45, tá bom? Para nós respondermos a seguinte pergunta: Deus é o autor do pecado? Deus é o autor do mal? Deus é o autor das trevas? Vamos começar falando sobre isso, tá bom? Porque muitas das vezes esse mundo de pecado, esse mundo de confusão, ele atrapalha essas ideias, a gente acaba não estudando, não falando sobre isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse fato. Deus criou ou não criou o pecado e as trevas? Vamos para Isaías 45. Tô chegando lá, meus irmãos. Opa, um momento. Aqui, na minha Bíblia, na tradução de King James, está dizendo o seguinte: Isaías 45, versos 17, 18 e 19. E é uma mensagem para Israel. E é muito interessante. Eu vou trazer o contexto para vocês sobre essa mensagem, mas eu vou ler aqui para respondermos essa pergunta. Deus é o autor do pecado? Deus é o autor da confusão? Vamos ver isso daqui, rapidinho. Israel, porém, será salvo no Senhor, com uma eterna salvação. Vós não sereis envergonhados nem confundidos por toda a eternidade. Essa é a promessa para quem quer ser fiel ao Senhor. Ele não entra em estado de confusão. Verso 18, meu irmão e minha irmã. Porque assim diz o Senhor que criou os céus. Deus, Ele mesmo, que formou a terra e a fez. Ele a tem estabelecido. Ele não a criou em vão. Ele a formou para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Olha o que Deus está revelando aqui. Deus criou esse mundo para ser habitada. Então significa que a morte que entrou no mundo não foi desejo de Deus. Ok? Continuemos. Verso 19. Eu não tenho falado em segredo. Realmente, Deus não fala em segredo. Existe a Bíblia nos ajudando a compreender isso. Em um lugar escuro da terra. Não, Deus permitiu através do Espírito Santo que tenhamos acesso à palavra. Eu não disse à semente de Jacó, buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo justiça. Eu declaro coisas que são corretas. Deus declara coisas que são corretas. Então, é lógico, a resposta é óbvia. Deus não é o autor da confusão. Deus não é autor do pecado. Porém, Deus permitiu que o pecado existisse. E eu quero aqui ler um espírito de profecia, tá ok? Deus não é autor do pecado, mas o permitiu. Deus não originou o pecado,
mas o permitiu de acordo com a benevolência de sua própria natureza. Ele criou o homem como um agente moral livre para estabelecer a sabedoria, o amor e a santidade de Deus e a justiça de todas as suas ações. Ok? A segunda outra pergunta, como eu já disse, a promessa para quem estuda esse tema é de não ser mais confundido. Se você quer ser um homem esclarecido naquilo que você crê, esse é um vídeo nesse sentido, tá bom? O povo de Deus não se confunde. Por quê? Nós vamos ver agora que o povo de Deus não se confunde. Num livro que nós conhecemos como Salmos. Salmos 22. Salmo 22, verso 5, vai responder justamente essa pergunta. O povo de Deus não se confunde? Por que não se confunde? Salmo 22, verso 5. Vou ler do verso 4. Nossos pais confiaram em ti. Eles confiaram, e tu os livrastes. Eles clamaram a ti, e foram libertos. Confiaram em ti, e não foram confundidos. O salmista está dizendo que os pais, ou seja, os seus antepassados, todos eles foram orientados por Deus e não foram confundidos. Ok? Próximo. Terceira pergunta. O que afasta a confusão de nós? Vamos para a primeira de Pedro 2,6. E aí eu vou falar o que realmente tem escondido nesse texto que a gente acabou de ler. Primeira de Pedro 2,6. Estou em Tiago. Portanto, também a Escritura contém: eis que ponho em Sião a principal pedra angular, eleita e preciosa, e aquele que nela crer não será confundido. Quem é essa pedra angular, preciosa e eleita? Esse é o código mais importante para compreendermos toda a Escritura, se estamos em estado de confusão ou não. Você sabe quem é essa pedra angular? Você sabe quem é essa pedra preciosa? Uma pedra eleita? Então vamos para a quarta pergunta. Quem controla a história? Vamos para o livro de Apocalipse 17. Deixa a Bíblia tocar no seu coração e te explicar. Quem está controlando a história nesse exato momento? Ok? Eu estou dentro desse contexto também. Você também. Olha esse texto. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram a sua vontade. Nos corações de quem? Nós vamos ver. E concordar e dar seu reino à besta. Qual é a besta? Nós vamos falar. Até que as palavras de Deus sejam cumpridas. Meus irmãos, existe um fato impactante que está chamando a atenção da grande mídia. Primeiro, Donald Trump voltou. E ele voltou com um ingrediente diferente, com um dos homens, depois da vitória de Trump, se tornou um dos 11 homens mais poderosos do mundo. E esse homem que se tornou parte desses 11 homens que são os mais poderosos do mundo, tem um nome, é Elon Musk. Esse Elon Musk, ele conseguiu fazer fogo, literalmente, descer do céu. Uma cápsula que leva uma tripulação até para fora da atmosfera da Terra e depois essa cápsula volta. Isso é literal, tá ok? E as profecias, através de irmãos nossos, como Roger Williams, falava claramente que os Estados Unidos da América, o norte da América, era o deserto bíblico onde um povo viria a nascer. E esse povo que viria a nascer seria, nesse contexto,
né, de Apocalipse 13, ou Apocalipse 13:11, onde fala de uma besta que emerge da terra e ela tem 2 chifres e ela tem uma aparência de um cordeiro, mas depois ela fala como dragão. E dentro dessa sequência nós conseguimos ver que em Apocalipse 13:13 ela diz o seguinte: e ele fez grandes maravilhas, de até fazer descer fogo do céu à vista de todos. À vista de todos. Tudo isso aconteceu de maneira muito profética. Então, essa besta que está aqui, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram a sua vontade e concordar e dar seu reino à besta, essa besta aqui está relacionada não à besta da terra. Mas o que é terra na figura bíblica? Eu vou traduzir para você: lugar não habitado. Está relacionado à besta do mar. E mar é águas. E águas são nações, línguas, povos e tribos. Então, essa besta que nasceu de um deserto, de um lugar inabitável, ela está favorecendo e fortalecendo, ela nasceu para ajudar aquela besta que nasceu das nações a se reerguer. Então existe um sistema hoje, Elon Musk, Donald Trump, Papa Francisco, jesuítas, maçonaria, Illuminatis, vai colocando aí vários sistemas, elites, onde estão se configurando em um sistema para fortalecer aquilo que um dia foi terrível na vida do povo de Deus, que era não poder mais exercer e não mais poder pregar e partilhar e compartilhar a sua fé. É isso que se desenha para o povo de Deus, estudando as profecias. Tá bom? O próximo texto e a próxima pergunta, e aí nós estamos aqui ainda, né, degustando. O que é isso, Rogério? Confusão religiosa e fé? Sim, é isso. Essa é a discussão entre religião e fé. Quem controla os eventos até a cruz? Errei o verbo errado. Conjuguei o verbo errado. Quem controlou os eventos até a cruz? Aí você pode pensar, Jesus Cristo. Peraí. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele nasceu em uma manjedoura. Ele era um bebê. Até ele ter consciência, beirando ali os 11, 12 anos de idade, não dá para dizer que era Jesus que estava controlando esses eventos. Então, quem é que estava controlando esses eventos? É justamente o Pai. E por que eu dei essa introdução? Porque agora a gente vai ver isso na Bíblia, em Atos 3:18, que vai dizer as seguintes palavras: mas estas coisas que Deus, Pai, quando falar Deus, você tem que lembrar do Pai, é o Pai, pronunciou pela boca de todos os seus profetas. Nós passamos pelo profeta Isaías, que o Cristo sofreria, ele assim o cumpriu. Cristo sofreu. O Pai falou, através dos profetas, Cristo vai sofrer. E Cristo se preparou justamente para passar por essa barra, por essa dificuldade. Então, você tendo contexto de tudo isso, de que a pedra angular é o nosso Senhor Jesus Cristo, de que o Salmo 22, verso 5, meus irmãos, é nada mais nada menos, o elemento escondido ali, são os pensamentos de Cristo. E o livro de Isaías, o livro do profeta Isaías, no capítulo 45, está falando de um homem chamado Ciro. E esse Ciro, ele foi escolhido antes mesmo de nascer. O sobrenome dele foi escolhido antes mesmo dele vir nascer, há muitos anos antes, para poder abrir os 2 portões para o povo de Deus, para dar dignidade para o povo de Deus, fez com que eles voltassem para o seu templo, para a sua cidade, com os seus tesouros, ok? Isso é algo muito maravilhoso, que nós precisamos não só
compreender esses contextos, mas entender que Ciro foi ungido por Deus antes mesmo de existir. Quem mais poderia fazer isso? Então agora você está começando a entender que a confusão religiosa não aborda esses temas, mas eles trazem outros tipos de situações que nos afasta do tamanho de coisas que nós não podemos compreender, porque Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele está acima, muito além do nosso conhecimento, da nossa mentalidade. E isso está lá em Isaías 45, do verso 1 ao 6. Esse é o contexto, tá bom? Nós estamos partindo para a parte da fundamentação teórica. No entanto, eu preciso aqui passar esses slides, né? Você não vai ficar aqui só eu falando. Então, eu já disse, fiz uma pequena introdução, trouxe aqui alguns pontos, mas vamos avançar aqui dentro de outras coisas também. Olha a complicação desse texto. Vamos analisar esse texto rapidinho. Eu formo a luz e crio a escuridão. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Eu conversando com a minha esposa, né? Minha esposa, ela é super direta, ela não rodeia. Aí eu perguntei para ela: o que esse texto significa para você, meu amor? Né? Inclusive ela tá fazendo aniversário hoje. Que Deus abençoe ela grandemente. O que esse texto significa para você? E ela falou que Deus é soberano. Ele é tudo. Não existe nada acima dele. É isso que esse texto quer nos mostrar. Não que Deus é mau. Não que Deus criou o mal. Não que Deus criou a confusão. Não que Deus criou o pecado. Não. Jamais. Mas que Deus está acima de tudo isso. E vai dar fim a tudo isso. E é por isso que eu estou aqui nesse vídeo estudando contigo. Para que você tenha o fim que desejais. Como está lá em Jeremias 29, verso 11. Precisamos ter o fim que Deus deseja. Ou seja, talvez o seu desejo esteja em conflito com o desejo de Deus. E é por isso que a confusão religiosa precisa ser compreendida. E você saia da confusão e entre em harmonia com aquilo que está nas Sagradas Escrituras. E aí, você poderá desfrutar muito mais da sua fé. Você poderá usar sua determinação para algo que é bíblico e fugir daquilo que não é bíblico. Você vai gastar mais energia com aquilo que é santo e vai se afastar daquilo que é espúrio. E tudo isso se dá pelo estudo, pela caminhada. Isso é bênção, meu irmão. Tá bom? Bem, vamos agora para os slides. Bem, nós vamos relembrar aqui. Deus é autor do pecado? A resposta, não. O povo de Deus não se confunde. Por que o povo de Deus não se confunde? É uma pergunta. O povo de Deus não se confunde? Não. Existe uma promessa dizendo que o povo de Deus não se confunde porque Deus fala coisas corretas e certas. Se o povo de Deus está se confundindo, é porque não está buscando. O que afasta a confusão? É os pensamentos de Cristo. É a pedra angular. Quem controla a história? É Deus Pai, Todo-Poderoso, Soberano, Deus do Universo. Quem controlou os eventos até a cruz? O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Pai Criador, que está nesse exato momento nos perdoando em Cristo, que está nesse exato momento trabalhando com o teu Santo Espírito para que possamos compreender isso que eu estou aqui transmitindo simplesmente para cada um de vocês. Vamos avançar. Uma pequena introdução aqui, meus amigos, irmãos. A fé é o terreno onde muitos constroem suas vidas. Então, você e eu construímos as nossas vidas a uma fé familiar, a fé de um amigo, uma fé que você achou bonita, que você viu na televisão, em um filme. Existem vários tipos, nós podemos imaginar várias coisas, na verdade. De repente, você está indo pela maré, né? Você está indo pela cultura, né? Então a fé é o terreno onde muitos constroem suas vidas. Mas o mundo religioso frequentemente parece uma terra de incertezas e contradições, porque nós estamos num grande conflito. E quando nós lemos
texto de Isaías 45:7 traz à luz a soberania divina sobre o bem e o mal, desafiando nossos conceitos de justiça, poder e propósito. Agora vem a pergunta: como encontrar segurança, meu irmão e minha irmã, em meio à confusão religiosa que nós estamos agora? Eu acabei de explicar vários pontos para que possamos obter isso. Este texto propõe 5 princípios para uma zona segura de fé e prática. Nós vamos ver agora 5 princípios, tá ok? Para que eu e você possamos ter certeza de que estamos longe da confusão, da religião e de uma fé difusa. Está aí. Coloquei como sumário os 5 princípios. Quais são esses 5 princípios? Vamos lá. Primeiro, precisamos reconhecer a soberania divina. A minha esposa respondeu corretamente. Mostra que Deus é soberano, Ele é poderoso, Ele é acima de tudo. Glória a Deus, aleluia. É isso mesmo. Bem, segundo princípio, entender a complexidade do bem e do mal. Nós precisamos entender isso, não é verdade? Existe o mal necessário? Existe. Imagina aí uma pessoa com câncer. Imagina aí uma pessoa doente. E você não pode matar e destruir aquele mal, ou seja, causar mal àquele tumor para que ele possa sair dali ou para que ele possa parar de destruir aquela vida. Então pense aí na sua concepção sobre o que é mal. Mas o mal, existe o mal necessário. Não o mal para o pecado, para a morte, para a destruição. Terceiro princípio, evitar a armadilha do relativismo religioso. Relativizar a verdade não é legal, né? Deus não trabalha com a aleatoriedade. Eu vi isso em um vídeo, eu achei muito interessante. Deus trabalha com finalidade. Deus deu 10 ordens claras. Não precisa de interpretação. Não faça isso, não faça isso, lembra disso, não roube, não furte, não cobice a mulher do próximo, lembre-te de Deus para o adorar no santo sábado do Senhor, por isso que eu sou adventista, ok? Mas continuando aqui, o quarto princípio, firmar-se em uma fé fundamentada na verdade bíblica. Assim já não sois mais estrangeiros nem peregrinos, meus irmãos. Porque o Evangelho deixa bem claro, Paulo deixa bem claro em Efésios 2, 19 e 20, né, onde está escrito essas palavras. Nós precisamos de uma fé fundamentada na experiência de quem? Dos profetas, dos apóstolos. Ok? Qual que era a Bíblia dos apóstolos? Qual que era a Bíblia de Jesus? Era a Taná, era o Antigo Testamento. Então nós temos que crer na Bíblia toda, entender as festas bíblicas, as 3 principais festas, compreender o que é o Antigo Testamento, o que é válido hoje e o que não é. Tudo isso é através de um estudo, meu irmão. Aquilo que já se cumpriu em Cristo, você não precisa fazer, ok? Mas tem coisas que ainda não se cumpriram, então você precisa estar alerta. Então, essas festas é para nos lembrar e para nos tornar povo exclusivo do Senhor. Então, nós precisamos saber quais são as festas que ainda não se cumpriram. Tudo isso se dá através de um estudo. Quinto princípio: cultivar uma espiritualidade equilibrada e segura. Ok? Eu e você somos templos do Espírito Santo. Precisamos cuidar disso. Ok? Passamos pela cruz? Cristo passou pela cruz. Nós passamos de maneira simbólica, digamos assim, com o conhecimento de que a justiça de Cristo está sobre as nossas vidas. Ok? Pois bem, vamos continuar. Olha aí, interessante, né? Mostrando aqui essas imagens bonitas. Mostrando ali parece que um bebê olhando para o céu, mostrando que nós já deveríamos nascer com essa inclinação ao soberano. Mas não é assim, não é verdade? Nós fomos desconectados de tudo que é soberano. Nós fomos desconectados do que é maravilhoso. Nós fomos desconectados desse mundo. Por causa que o pecado fez muro entre nós e Deus. Então nós precisamos reconhecer a soberania divina. Avançando. Em Isaías 45:7,
afirma que Deus é o autor de tudo. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Esse reconhecimento de soberania nos leva a entender que Deus está no controle do controle absoluto, mesmo quando há confusão ou adversidade. Mesmo que você não entenda o que está acontecendo no mundo, mesmo que você não entenda nada que está à sua frente, ou numa situação controversa, uma doença, alguma coisa, de repente você assumiu a vida cristã e está sofrendo, está sendo temperado, está passando por momentos difíceis, o que lhe resta é confiar na soberania divina. Eu também passo por situações adversas, mas a minha fé deve estar fundamentalizada na palavra de Deus, não nas minhas convicções, não na minha religião, não na minha prática, não no meu conhecimento, mas na palavra de Deus, que me traz luz, ok? Na adversidade. Tem um texto que eu gosto muito, Romanos 12:12. Romanos 12:12. Lembra disso daí? O culto racional. Uma alegria na esperança da volta de Cristo, paciente na tribulação e também ser perseverante na oração, conectado com o céu. Está aí uma imagem interessante, porque Deus trabalha com ordem e decência e é tudo equilibrado. Deus, ele entrega o seu caminho ao Senhor. Deus, ele tem tudo sob controle. Não existe confusão naquilo que Deus faz. Talvez você esteja no processo e não está entendendo o propósito. Talvez você esteja na complicação, mas Deus tem um fim com cada um dos seus, se você se permanecer firme. Tem uma promessa de Deus para você. E eu vou ler essa promessa hoje para você. Vamos entender aqui a complexidade do bem e do mal. A expressão cria o mal é pesado, na verdade. Como assim Deus cria o mal? A gente pensa num Deus que só faz coisas boas. Então, não implica que Deus seja a origem do pecado. Já falamos sobre isso. Mas destaca seu governo sobre calamidades e juízos. É Deus que vai trazer os juízos mais profundos nessa terra, as calamidades mais profundas nessa terra, porque foi Ele quem criou essa terra. Essa perspectiva nos ensina a aceitar que nem tudo será compreendido plenamente, mas que há um propósito divino. Não quero cortar a imagem aqui, mas está aqui. Evitar a armadilha do relativismo religioso. Aqui tem uma imagem mostrando um caminho com várias placas. Você não sabe qual é a placa verdadeira, qual é o caminho verdadeiro, mas existem várias placas para nos confundir. É isso que, infelizmente, esse mundo de pecado faz com cada um de nós. Principalmente com os jovens, principalmente com as mulheres, principalmente com os solteiros, para que eles não venham a se tornar pessoas maduras que possam estar à frente, na liderança de uma família, onde terá filhos maduros, onde terá uma sociedade madura. Vai ficar mais difícil para o sistema do pecado desenvolver-se dessa forma. Por isso que a gente vê, infelizmente, um mundo tão caótico. A confusão religiosa surge quando cada pessoa segue a sua própria verdade. Isso se chama relativizar a verdade. A verdade é uma só, a verdade é Cristo. Isaías 45:7 nos desafia a buscar uma fé enraizada em uma verdade absoluta. Existe a verdade absoluta? Sim, Cristo. Evitando crenças superficiais ou contraditórias. É por isso que nós precisamos estudar as narrativas, né? Aqui está uma Bíblia aberta e uma luz brilhando, mostrando, direcionando. É isso que a Bíblia quer ser na minha vida e na sua vida. Uma lâmpada. Nós precisamos manter ela acesa. Então você precisa estudar. Que adianta você ter uma lâmpada na mão e ela está sem bateria? Ou ela está suja? Ou ela está desligada? Você tem que ligar o testemunho, meu irmão. Mais um princípio, né? Firmar-se em uma fé fundamentada na verdade bíblica. Nós vemos aqui a imagem de um homem sobre uma rocha.
e um mar revolto em sua volta. Eu estou nesse exato momento aqui num lugar onde tem realmente esse mar revolto. Às vezes eu escuto o mar daqui. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Olha que está aqui. Uma zona segura de fé e prática começa com um alicerce sólido. Por isso que a pedra angular, o alicerce sólido, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Deus Pai que condicionou isso. As Escrituras são a bússola que nos orienta em meio ao caos e nos conectam com a essência de Deus. As Escrituras. Cultivar uma espiritualidade equilibrada e segura. Tem essa função dessa árvore aqui. É só para nós exercitar na nossa imaginação em uma árvore bem madura. Ok? Deus quer que tenhamos maturidade. Então nós precisamos praticar. Nós precisamos ensinar. Nós precisamos conhecer. Nós precisamos viver. Ok? A verdadeira fé não é uma bolha isolada, mas uma vivência prática e consistente. Ele equilibra conhecimento, amor e obediência, permitindo que sejamos luz em meio à escuridão religiosa. Então, no meio de toda essa confusão religiosa que nós conhecemos, que eu já falei, que existe, infelizmente, nós temos a oportunidade de nos unir como grupos familiares em um espaço para que essa luz que é estudada nos nossos lares possa iluminar a vida de toda a igreja. Isso possa amadurecer toda a congregação. Esse é o foco, né? Bem, como eu disse para vocês, qual é a promessa de estudar esse assunto? Vamos chegar agora nele. Ao vencedor é prometido que há de comer da árvore da vida, que cresce no meio do paraíso, o jardim de Deus. Onde está esse paraíso, meu irmão? Já parou para pensar? Mas lá em 2 Coríntios 12:2 nos responde: está no terceiro céu, que conheceu um homem, referir-se a si mesmo. Paulo está falando dele mesmo, que foi arrebatado até o terceiro céu. No versículo 4, ele diz que foi arrebatado ao paraíso, o que nos permite tirar a conclusão de que esse paraíso está no terceiro céu. A Bíblia, as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, toda a Escritura e só a Escritura apresenta só uma árvore da vida, ok? É mencionada 6 vezes, olha que interessante isso, é mencionada 6 vezes, 3 vezes em Gênesis e 3 no livro de Apocalipse. Mas todas essas vezes o nome é acompanhado com um artigo definido, a árvore da vida. No primeiro livro da Bíblia, a árvore, no último, a árvore da vida no paraíso. Termo usado, tradução grega de Gênesis. No entanto, no Éden, no princípio, é a árvore da vida no paraíso celestial, de que agora João fala. Se há apenas uma árvore, e ela esteve no princípio na terra, pode-se perguntar como pode estar agora no céu? A resposta é, meus irmãos, que deve ter sido levada para o paraíso celeste, antes do dilúvio. Lembra do dilúvio? Da arca de Noé, dos animais entrando ali. Por quê? Porque o mundo não conseguia mais imaginar Deus. O pecado tomou conta e apenas uma família se salvou, a família de Noé. A única maneira de um mesmo corpo situado num lugar passar para outro lugar possa situar-se em outro é pelo transporte físico para ali. Então, a árvore da vida que estava aqui no Jardim do Éden foi transportada para o terceiro céu. Estou traduzindo para os irmãos. E aí está um símbolo, né? Famílias em volta dessa árvore da vida. Todos nós, como criaturas, ok? Não somos o Criador, precisamos, desfrutamos, na realidade, de uma vida condicional. Nós precisamos da árvore da vida, ok? Há boas razões para crer que a árvore da vida foi levada da terra para o céu. Em Esdras 2, 7:26, um livro apócrifo, tá, os irmãos? Aparece essa linguagem. Eis tempo virá, em que sinais que te tenho dito hão de acontecer, e a esposa aparecerá. E ao vir
há de ser vista a que agora está retirada da terra. Aqui há uma alusão evidente à esposa, a mulher do Cordeiro, como está em Apocalipse 21:9, que é a santa cidade, a Nova Jerusalém, como está em versículo 10, em Gálatas 4:26, no qual está a árvore da vida, Apocalipse 22:2, que agora está retirada da terra. Ela foi retirada, ela era daqui. Por quê? Para não perpetuar o pecado. Mas que na vida, na devida época, aparecerá e será colocada entre os homens, porque essa terra ela foi feita para ser habitada. Então, quer entender uma narrativa? Você já viu a narrativa de que as pessoas morrem e vão direto para o céu? Se as pessoas morrem e vão direto para o céu, que essa é a narrativa popular, então o que fazer com aqueles textos bíblicos que diz que a terra deve ser habitada? Você já parou para pensar nisso? E por que essas pessoas vão ficar lá no céu e depois vão voltar para uma terra, vão voltar para cá? Vão ficar tristes, não vão? Mas isso é um tema para uma outra oportunidade. Mas que na devida época aparecerá e será colocado entre os homens. Apocalipse 21:2 e 3. Eu tirei esse texto, é do Uriah Smith, está no centro da Ellen Goldwhite, um canal adventista, e o nome é Considerações sobre Daniel e Apocalipse. Vamos concluir aqui, meus irmãos, e vamos terminar esse vídeo para honra e glória de Deus. Obrigado se você está comigo até agora. Espero que você tenha entendido essa discussão, tenha entendido que a Bíblia não nos deixa ficar confundidos. Se você ler a Bíblia com humildade, com oração, com jejum, com irmãos, com a sua família, com o seu grupo, em vigílias, você vai fugir de toda essa confusão, eu tenho certeza. Em Isaías 45:7, encontramos um convite poderoso à reflexão sobre o controle de Deus em todas as coisas, mesmo naquilo que parece contraditório. Deus criou o mal necessário. Deus está acima de tudo. Deus vai trazer o juízo. Deus vai trazer calamidades para aqueles que não querem ficar com Ele e nem ficar com a árvore da vida. Em tempos de confusão religiosa, a zona segura de fé é construída sobre o reconhecimento da soberania divina. Confiar em Deus, uma compreensão bíblica clara e uma prática espiritual fundamentada na palavra de Deus, onde você pratica, ensina e conhece todos os dias na sua casa, cultuando a Deus no seu lar, junto com a sua família, para que o culto na estrutura chamada igreja faça sentido. Se quisermos segurança e direção em nossa caminhada, precisamos firmar nossos pés na rocha sólida, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus viva, meu irmão e minha irmã, é o nosso Senhor Jesus Cristo. O meu apelo para você é: busque estudar com oração. Pergunte, discuta. A minha fé é bíblica? A minha religião é bíblica? Ou eu estou em confusão? Que essa discussão você possa resolver com o Espírito Santo de Deus do seu lado.